E aí galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, o canal conecta você a seu futuro. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós daremos continuidade à playlist Matemática do Zero ao Gênio. E hoje nós estudaremos as equações de primeiro grau. Aprenderemos a determinar o conjunto de solução, isto é, encontrar a raiz da equação. E aprenderemos também isso aplicado a equações do tipo produto e a equações do tipo produto e quociente nulo. E aí, pronto para aprender mais sobre matemática? Então bora para a aula de hoje, vem comigo. Na aula passada do nosso curso Matemática do Zero ao Gênio, nós estudamos o MDC e o MMC, isto é, o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Aprendemos a encontrar todos os divisores do número e descobrir quais são esses divisores. Para mais informações sobre MDC e MMC, é só você acessar nossa playlist Matemática do Zero ao Gênio, que está aqui no canal. No final dessa aula tem um link, é só clicar e conferir. Na aula de hoje nós vamos estudar a equação do primeiro grau e aprender a determinar sua raiz, isto é, encontrar a solução da equação. Se ela tem uma incógnita, que nós chamamos de x, nós podemos encontrar esse valor. Nós vamos aprender isso tanto em equações do tipo produto, como em equações do tipo produto e quociente nulo. Então bora lá aprender a equação do primeiro grau. Então o que é uma equação do segundo grau e como é que eu faço para encontrar essa raiz, ou seja, encontrar o valor de x? Vamos lá. Uma equação do primeiro grau, ela tem essa característica aqui, ó, ax mais b igual a zero. O valor de a e o valor de b nós chamamos de coeficientes. E para que essa equação exista, nós temos uma condição, ou seja, o valor de a e de b tem que ser diferente de zero. Porque, por exemplo, se o valor de a fosse igual a zero, 0 vezes x daria 0, e aí nós só teríamos o valor de b. Então, não teríamos uma equação do segundo grau. Mais adiante, quando estivermos estudando função do primeiro grau, a gente vai aprender que o a nós chamamos de coeficiente angular e o b de coeficiente linear. Mas por hora, só entenda isso. A e b são coeficientes e para ser uma equação do primeiro grau, eles têm que ser diferentes de zero. E como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau? É bem simples, é só separar as letras dos números. Como eu sempre digo, letra de um lado, número do outro. Não importa se é direita ou esquerda. Aonde você vai colocar a letra, a escolha é sua. Lembrando sempre de levar em consideração que quando muda de lado da igualdade, o sinal também muda. Ou seja, se está positivo, vira negativo. Se está negativo, vira positivo. Então essa equação do primeiro grau teria essa seguinte solução. Vejam só, separando aqui letras dos números, nós teríamos ax é igual a... Se está mais b e passou para o outro lado da igualdade, ficou igual a menos b. E agora tem aquele detalhe das operações inversas. Se o a está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, x é igual a menos b dividido por a. E esse é o conjunto solução da nossa equação. Como ela é do primeiro grau, quer dizer que ela só tem uma solução. E essa solução é menos b sobre a. Agora vamos aos detalhes. Tudo que nós usamos aqui foram ferramentas didáticas. Agora vamos ver o que aconteceu matematicamente. Vejam bem. Como tínhamos aqui do lado esquerdo mais b, e eu queria eliminar esse mais b, o que foi que eu fiz? Do lado dessa equação, do lado direito, eu coloquei aqui um menos b, e desse lado aqui também, eu somei um menos b. Como assim, professor? Por que você colocou menos b de um lado e menos b do outro? Porque você tem que lembrar que a igualdade é como uma balança. O que nós fazemos de um lado, temos que fazer do outro. Então o que aconteceu foi o seguinte, nós colocamos menos b do lado esquerdo, menos b do lado direito. Olha o que acontece. Menos b mais b mais b vai dar zero. Se nós temos uma coisa positiva e somamos com uma negativa, vai dar zero. Aquela questão de dever e pagar. Devo 5 e paguei 5, fico com zero. Menos 5 mais 5 vai dar zero. Então, mais b menos b deu zero. Logo, nós eliminamos o b do lado esquerdo. E perceba, 0 menos b sobrou só quem? Menos b. Aqui na segunda parte, o que aconteceu foi o seguinte. Nós dividimos toda a equação por a. Então, eu peguei essa equação todinha e dividi por a. Aí, ó, a dividido por a deu 1, por isso que deu 1x aqui. E aqui ficou menos b dividido por a. E aí foi a nossa solução. Mas é claro, só estou explicando para você entender o que aconteceu matematicamente. Todas as vezes você vai entender o seguinte, você vai jogar a letra de um lado, número do outro. Quando eu digo a letra, é o valor de x, o valor da incógnita. Você isolou. Então a gente pegou e fez o seguinte, ó, ax mais b igual a zero. A gente deixou aqui o ax, jogou o b para o outro lado. Então, quando você passa pela igualdade, muda de sinal. Se está mais, fica menos. E se está multiplicando, é sempre as operações inversas. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, ficou x é igual a menos b sobre a. E note que o inverso dessas operações também é verdadeiro. Ou seja, se tiver menos, vira mais. Se tiver dividindo, passa multiplicando. A gente já usou quando vai resolver proporção. Por exemplo, se tivéssemos assim, ó,
x sobre 2 é igual a 3 quartos. Como é que eu resolvo isso? Quem está dividindo, passou o quê? Multiplicando. Quem está dividindo, passa multiplicando. Então ficou 4 vezes x, 4x. 2 vezes 3, 6. E para resolver aqui no final, vai ficar assim, ó. Quem está multiplicando, que agora é o 4, vai passar dividindo. X é igual a 6 por 4. E aí dá para simplificar. 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. Se quiséssemos chegar até o final, e o número com vírgula seria 1,5. E agora que entendemos o que é uma equação do primeiro grau, vamos aplicar isso com o número para você ver como é simples. Numa equação do tipo 2x menos 3 é igual a 15. Nós temos aqui uma equação do primeiro grau. Olha só, nós vamos isolar as letras do número, colocar a incógnita do lado e os números do outro. Então vai ficar aqui, 2x é igual a, se está menos 3, vai passar para o outro lado? Vai ficar mais 3. Então vai ficar 15 mais 3. E agora vai ser 2x é igual a 15 mais 3, 18. Quem está multiplicando vai passar dividindo. Então se o 2 está multiplicando x, vai dividir agora o 18. Vai ficar 18 dividido por 2. Logo, x é igual a 9. E note que como ela é uma equação de primeiro grau, ela só vai ter uma solução. Adiante estudaremos equações de segundo grau e você vai perceber que vai aparecer duas soluções. Olha que o 9 é o único número que vai ter resposta. Ó. 2 vezes 9 dá 18. 18 menos 3 dá 15. Então, tranquilo aí para resolver a equação de primeiro grau. O segredo está em separar as letras dos números e usar as operações inversas. Agora vamos avançar um pouco e entender o que é uma equação do primeiro grau do tipo produto. Observem essa equação do segundo grau. X ao quadrado mais 12x menos 64 igual a zero. Aí você vai dizer assim, pô professor, mas a gente está estudando a equação do primeiro grau e o senhor já me coloca uma equação do segundo grau? E aí eu sei que você já sabe que vai ter que utilizar Bhaskara, né? Não é verdade? Mas vejam só, supondo que nós não soubéssemos Bhaskara, e na ordem do nosso curso nós não estudamos ainda a equação do segundo grau. Então, vamos partir do pressuposto que nós não sabemos a equação do segundo grau, beleza? Então não vamos usar aqui não. Como é que eu vou resolver essa equação? Nós estudamos fatoração. E na fatoração eu posso transformar uma equação de segundo grau, que está bem complicada, em um produto de duas equações de primeiro grau. E aí vai ficar mais fácil de resolver. Caso você queira revisar fatoração, na playlist Matemática do Zero ao Gênio, já tem uma aula sobre fatoração. Vai nas aulas anteriores e faz uma revisão sobre fatoração, beleza? Mas só com essa dica aqui você vai aprender rapidinho a fatorar. Então vejam só, se nós queremos transformar essa equação de segundo grau em um produto, eu sei que vai ficar assim, ó, x mais alguma coisa, que multiplica x menos alguma coisa, que eu não sei quem é. Tudo isso é igual a zero. Ó professor, como assim? Por que o senhor colocou mais e menos? Porque eu percebi que o primeiro sinal é mais e que o segundo é menos. Então eu já sei que vai ter que ter o jogo de sinal. Então eu coloquei no primeiro parênteses mais e no segundo menos, beleza? Caso a equação fosse toda positiva, você só ia colocar valores positivos, tá bom? Então fica essa dicasinha aí. Se tem mais e tem menos na equação, na hora que você for transformar em um produto, você coloca o sinal de mais e o sinal de menos. Agora você vai aprender uma dica que vai ser importantíssima. Inclusive, se você não quiser nem usar Bhaskara mais para resolver a equação de segundo grau, você vai conseguir usando apenas esse macete aí da soma e do produto. Bem tranquilo. Olha só. Uma equação de segundo grau, ela tem os seguintes coeficientes. ax ao quadrado mais bx mais c. Tudo isso é igual a zero. Então podemos dizer aqui ó, que o coeficiente de A é 1. Que o coeficiente B é 12 e que o coeficiente C é menos 64. Temos que considerar os sinais. Agora observe a dica da soma e do produto. Você vai procurar dois números, que nós chamamos de x' e x duas linhas, que o produto deles seja igual ao valor de C. E que a soma desses mesmos números seja igual ao valor de B com sinal trocado. Eu gosto até de colocar assim, ó, mais ou menos B. Ou seja, se o valor de B é mais, você vai ter que encontrar menos. E se o valor de B é menos, você vai ter que encontrar mais. Vejam só a aplicação disso nesta equação. Olha só. Eu tenho que procurar dois números que multiplicados eles dêem igual a menos 64, que é o valor de C. E que a soma deles seja igual a, se está mais 12, eu quero aqui menos 12. Os primeiros números que vem à mente, quando a gente vê assim menos 64, é pensar logo em menos 8 vezes 8. Por quê? Menos 8 vezes 8 é igual a menos 64. Mas perceba quando você vai somar. Menos 8 mais 8 dá igual a zero. E você não está procurando zero. A gente está procurando menos 12. Então vamos mudar os números aí. Se a gente pensar um pouquinho aí, ó, para dar menos 64, eu tenho esse valor aqui, ó, 4 vezes menos 16. Olha só, 4 vezes menos 16 dá menos 64. Primeiro valor bateu. Agora vamos somar eles. 4 mais menos 16. Professor, como assim mais menos 16? É porque o menos é o sinal do 16 e o mais é da equação
da soma e do produto. Aí vai ficar mais com menos é menos. Então, menos 16, se eu devo 16 e paguei 4, vou ficar devendo 12. Perceba que nós encontramos o menos 12, que era o valor que nós queríamos. Note que se você trocasse os sinais do 4 e do menos 16, não daria certo. Olha só, se fizéssemos menos 4 vezes 16, perceba que o primeiro valor daria menos 64, tranquilo. Mas agora quando fizéssemos menos 4 mais 16, então eu não vou ficar devendo nada, vai sobrar 12 para mim. Aí não daria certo. Lembre, nós queremos B com sinal trocado. Se está mais, nós queremos o valor de menos. Então os únicos valores que seriam possíveis aqui é o 4 e o menos 16. Beleza, professor, fatoramos a equação de segundo grau. Transformamos ela em um produto de duas equações de primeiro grau. E agora, o que é que eu vou fazer para resolver essa equação? É simples, galera. Ó, se eu tenho um produto de dois números para dar zero, um deles tem que ser igual a zero. Então eu vou partir do princípio de que um desses valores tem que ser igual a zero. O que é que eu faço? Igualo as duas equações a zero. X mais 4 é igual a zero e x menos 16 também vai ser igual a zero. Agora eu vou resolver a primeira equação e a segunda e encontrar a solução. Na primeira nós teríamos assim, vou fazer aqui na horizontal. Esses três pontinhos significam, portanto, é quando a gente está trabalhando com a equação na horizontal, beleza? Então vou passar o 4 para o outro lado, vai ficar menos 4. Então x é igual a menos 4. Encontrei uma solução. Lembre, nossa equação é de segundo grau, então ela vai ter que ter duas soluções. Agora o que é que a gente vai fazer? Passar o menos 16 para o outro lado. Se está menos, vai ficar mais 16. Encontramos as duas soluções dessa equação de segundo grau. Uma delas é menos 4 e outra é 16. Geralmente a gente coloca assim, o x', que é o primeiro, o maior número, que é o positivo, 16. E o x duas linhas, o menor número, que é o menos 4. Na playlist Matemática do Zero ao Gênio, ainda teremos aulas sobre a equação de segundo grau. E aí falaremos sobre soma e produto e desenvolveremos o teorema de Bhaskara, que é para resolver a equação de segundo grau. Mas perceba, se você gravar a soma pelo produto e praticar, na maioria das vezes você não vai precisar utilizar a equação de Bhaskara. Então vamos recapitular aí rapidão. Para fatorar uma equação de segundo grau em um produto de duas equações de primeiro grau, o primeiro passo é perceber que os primeiros valores são x e x. Como o sinal do coeficiente b era mais, eu botei em um parêntese mais, e como o coeficiente c era negativo, eu coloquei menos. E para encontrar, a gente utilizou a soma e o produto, isto é, pensar em dois números que multiplicados deu o valor de c, e que a soma desses mesmos dois números deu o valor de b com o sinal trocado. Isto é, se lá estava mais 12, eu estou procurando menos 12. E não se preocupem, ainda veremos muita aplicação da soma pelo produto. Vai agilizar muito a resolução de equações de segundo grau. Agora nós estudaremos a equação de primeiro grau do tipo produto ou quociente nulo. X mais 4 vezes x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Tudo isso aqui eu vou igualar a zero. Sabemos que o quociente de uma equação jamais pode ser zero. Eu até digo que é o primeiro mandamento da matemática. Jamais dividirá por zero em hipótese alguma. Então quer dizer que, se eu pegar aqui o número 2 e dividir por zero, e por acaso eu dizer, professor, 2 por 0 é 2, você percebe que não vai dar certo. Embaixo de todo número tem unidade. Resolvendo essa proporção, quem está dividindo passa multiplicando, 0 vezes 2 dá 0. 1 vezes 2 dá 2. E aí eu não posso dizer que 0 é igual a 2. Diferente. Logo, isso não existe. Portanto, não existe em hipótese alguma dividir por zero. E com isso, a gente já encontra a primeira condição. A primeira condição é o seguinte, é que esse valor aqui que está no quociente, ou seja, que está dividindo, não pode ser igual a zero. Como é que a gente resolve isso? Diz assim, ó, x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero. Resolvendo essa equação, se aplica os mesmos procedimentos de igualdade. Basta deixar as letras de um lado e o número do outro. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado é diferente. Se está menos 1, passou para o outro lado, ficou mais 1. E agora lembre desse detalhe. Toda vez que você tiver de um lado elevado ao quadrado, do outro é só você tirar a raiz. Então isso aqui vai ficar assim, ó, x é diferente da raiz de 1. E aí quando a gente resolver qual a raiz de 1? A raiz de 1 é 1. Mas aí como é uma equação de segundo grau, a gente vai ter que colocar mais ou menos 1. Aí você deve estar se perguntando, por que, professor, vou ter que colocar mais ou menos 1? Ela é uma equação de segundo grau, então ela permite duas soluções. Olha que 1 ao quadrado é igual a 1, e menos 1 também elevado ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1, também vai dar igual a 1. O detalhe aqui está no seguinte, ó, se você está tirando, por exemplo, a raiz quadrada de 25, a gente sabe que é 5, mas quando você tirar a raiz quadrada, você está encontrando um módulo. Então nós encontramos aqui um módulo de 5, e o módulo de 5 é o valor absoluto, ou seja, é o valor sem sinal. Eu digo que o valor absoluto não considera o sinal, então eu vou colocar lá o número 5, beleza?
Quando você encontrar uma raiz, ela só pode admitir um único sinal. Agora, no caso da equação de segundo grau, você pode usar essa resolução toda vez, lembrando que no final de colocar o mais ou menos. Mas o que aconteceu matematicamente foi o seguinte, ó, a gente tirou a raiz desse lado e tirou a raiz do outro. Então, quando eu tirei a raiz de x ao quadrado, na verdade eu encontrei o módulo de x. Aí tem um detalhe, ó. Se eu encontrei o módulo de x é igual a raiz de 1, quando eu digo que o módulo de x é igual a 1, nós podemos dizer o seguinte, ó, se eu colocar aqui dentro do módulo menos 1, o valor não dá 1, e se eu colocar dentro do módulo mais 1, o valor absoluto também não vai ser 1, por isso que eu tenho que levar em consideração o valor de mais e de menos. É claro que não precisa repetir esse procedimento toda vez que você for resolver a equação. Você vai fazer do jeito mais rápido, é só lembrar, operação inversa, tá o quadrado de um lado, só é tirar a raiz do outro, e aí vai embora. Só estou explicando para você entender matematicamente o que aconteceu e entender a diferença de tirar uma raiz quadrada e de resolver uma equação de segundo grau. Então, nossa primeira condição foi determinada. A condição é o seguinte, x pode ser qualquer número para que essa equação exista, menos, mais ou menos 1. Agora vamos resolver as duas equações de primeiro grau. A primeira é 2x mais 4 igual a 0, porque se eu tenho um produto de dois números que o valor é 0, um deles tem que ser igual a 0. Então, o procedimento para resolver toda vez um produto de equações é só igualar elas a 0. E 0 vezes qualquer outra coisa também vai dar 0. Por isso que toda vez que você pegar um produto, você vai ter que igualar a 0. Então, igualei a primeira a 0, resolvendo aqui essa equação vai ficar assim, ó. 2x é igual a, tá mais 4, passou para o outro lado, menos 4. Tá multiplicando 2, vai passar dividindo. Logo, x é igual a menos 2. Achei uma das soluções. Agora vamos igualar outra equação a 0. X mais 1 é igual a 0. X é igual a, tá mais 1, passou para o outro lado, ficou igual a menos 1. Agora observe esse detalhe na hora de escrever a solução. A solução dessa equação é apenas o valor menos 2. Aí você deve estar se perguntando, ô professor, mas a gente não encontrou aqui menos 1? Lembre da nossa primeira condição aqui de existência. Pode ser qualquer número, mas tem que ser diferente de mais ou menos 1. Então esse menos 1 não faz parte da solução. Se tivesse dado outro valor, aí eu incluiria na solução. Nossa aula fica por aqui e hoje nós aprendemos como resolver uma equação de primeiro grau, tanto do tipo produto, quanto do tipo produto ou quociente nulo. Também vimos como fatorar uma equação de segundo grau, transformando ela em um produto de equações de primeiro grau. E também aprendemos o macete da soma pelo produto, muito útil na resolução de equações de segundo grau. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e para retribuir é simples, é só se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários ou mandar um direct lá no Instagram. Lembrando também que lá no Instagram eu estou sempre postando o resumo das aulas. Então, você pode baixar os arquivos e fazer uma pastinha para aquela revisão rápida de véspera. E você pode apoiar também nosso canal financeiramente. Para isso, basta você fazer um Pix de qualquer valor, já vai estar ajudando o nosso projeto. A chave está aí em cima do quadro. Por hoje é só, fiquem com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima aula.